Isaías, capítulo número 6. Continuação da ministração da palavra da semana passada, onde nós ouvimos a respeito do chamado de Isaías. Nessa noite nós continuaremos o texto, e nós falamos na semana passada sobre o chamado de Deus na vida do profeta Isaías, o profeta contemporâneo do rei Uzias e de outros reis, e como Deus proveu na vida desse profeta a sua libertação e a sua restauração. Continuaremos então o texto a partir do verso de número 8, mas vamos reler também o verso de número 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então eu disse: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Podem se sentar. Que Deus, na sua infinita grandeza, abençoe a sua santa palavra nas nossas vidas. Eu gostaria de dar ênfase. Muitas foram as vezes que eu ouvi uma palavra em cima do texto de Isaías 6. Muitas. E na grande maioria delas, eu sempre houve sempre uma observância, tanto para a glória de Deus do seu trono, sempre dando muita ênfase para a visão de Isaías, da revelação do trono de Deus, ou então a respeito do chamado de Deus. E em várias foram as mensagens que ouvimos em cima do texto de Isaías, em que os ministrantes naquele momento, eles olharam para nós, que éramos ali o auditório, a igreja que estava ali sendo ministrados, e perguntassem, o Senhor te pergunta nessa noite: a quem eu enviarei? E nós éramos então, naquela palavra, motivados a também responder ao eis-me aqui de Deus. E se tornou tão conhecido esse texto, que essa expressão eis-me aqui passou a fazer parte do vocabulário de igreja, o que nós brincando chamamos igrejas, O eis-me aqui de Deus ficou muito famoso em meio a todo o ambiente de igreja. Porém, nessa noite eu gostaria de dar ênfase ao tema da mensagem, o início do verso de número 7, do capítulo 6, a parte A do versículo, aonde diz: verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Pouco de nós atenta para o fato de que Isaías está vendo o céu, está vendo a majestade, quando fala assim trono, principalmente no Apocalipse, no Novo Testamento, dá-se uma ideia de autoridade, de poder, dá a ideia de regência. Então Isaías tem a visão da majestade de Deus. E em poucos nós compreendemos que então Isaías não estabelece um diálogo com Deus. Isaías apenas contempla a glória e a visão de Deus. Quem estabelece um diálogo com Isaías, se você atentar para o verso de número 6 e 7, é uma
uma das criaturas que voavam diante do trono, um dos serafins. O verso 6 diz assim, 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse. Foi o serafins quem tocou a boca de Isaías com a brasa viva que havia sido tirada do altar com uma tenaz. Só depois, então somente depois, que o pecado de Isaías, que Isaías foi purificado, foi lavado na presença de Deus por meio dessa brasa viva, que não sabemos o que é, mas sabemos que o efeito dela é o efeito de santificação, não é verdade? E sabemos que não era, na verdade, uma brasa, porque era a forma como Isaías estava conseguindo expressar, era o tipo da visão, era o sentido como ele deve estar interpretando tudo aquilo, mas que o efeito do tocar dessa brasa na boca de Isaías promoveu nele a sua santificação, tanto que o serafim diz no final do capítulo do versículo 7, tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E o verso de número 8 diz, depois disso, somente depois disso, veio então a palavra, Isaías conseguiu ouvir a voz de Deus. Verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Algo estava acontecendo naquela nação, algo precisava ser feito. E Deus estabelecera naquele momento uma aliança com o profeta Isaías. Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Duas coisas nós iremos abordar. A primeira, a incapacidade que nós temos de ouvir a voz de Deus e os seus motivos. E o segundo, a questão de Deus interagir nesse mundo através de pessoas. Um dia eu ouvi de um seminarista que fez seminário comigo, e isso ficou marcado no meu coração. Ele diz que Deus ama gente, age por meio de gente e quer resgatar gente. Não imagine você que Deus irá se personificar, transfigurar em glória, numa luz reluzente. Deus, quando quer agir no mundo, Deus usa pessoas como eu e como você. Deus age nesse mundo através de pessoas. Deus age nesse mundo por meio de gente. Gente que, mesmo imperfeito, permitiu ser tocado pela brasa viva chamada Jesus e consegue ouvir a voz do Senhor. Houve dois outros textos ou duas outras passagens a despeito de Deus falar com o homem e o homem ser impedido de ouvir a voz de Deus. O primeiro texto que eu quero citar é nesse mesmo livro, no capítulo 59, no verso de número 2, que diz: as vossas transgressões fazem separação entre vós e vosso Deus, impedindo que Ele nos ouça. Vamos ver o que o texto diz? Isaías 59. Verso de número 2. Diz assim o texto: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que vos não ouça. Mais uma vez, uma nítida referência a respeito da impossibilidade de Deus ouvir. Agora eu pergunto você,
naquilo que você conhece a respeito da pessoa de Deus. É impossível que Deus nos ouça. Diante da sua grandeza, diante do seu poder, Deus não ouve as nossas orações. O texto do Novo Testamento, ou do livro de Salmos, se não me engano, nos diz que antes mesmo que a palavra nos venha à boca, Deus já sabe. Então, a forma correta de interpretar não é que Deus não escuta a nossa oração, como alguns ministrantes dizem que a nossa oração não passou do teto. Não é verdade? É que o nosso Deus, Ele na sua infinita justiça, Ele estabelece leis espirituais, dos quais Ele é o primeiro a se submeter. Entende isso? Deus, Ele tem prazer, desejo, vontade de querer que a gente seja ricamente abençoado. E vocês sabem da reunião de cura e de libertação, e o que Deus está provendo na sua vida hoje verdadeiramente é uma libertação por meio da palavra dele.